A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Graças te damos e graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos, nós te adoramos, Paizinho Santo, e apresentamos tudo que temos e somos a ti. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, sabedoria, discernimento, Senhor. Paizinho Santo, tudo aqui nesse tempo de oração consagramos para Ti. Queremos Te pedir, Senhor, que também nossas vidas estejam debaixo da Tua proteção, Senhor. Sela com o sangue de Cristo nossas vidas, nossas casas, nossas famílias e tudo que tiver ligado conosco, Senhor. Blinda, Senhor, blinda. Senhor, meu Deus, sela esse tempo de oração, Senhor, com o sangue de Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito feliz, tá chegando gente, eu fico tão feliz quando esses videozinhos que a gente faz, né, eles vão chegando para mais pessoas e elas vão vindo, vão inscrevendo no canal. Eu já fica aqui o convite, né, quando terminar essa oração, já deixa teu joinha e manda ali essa oração aqui para alguém que você sabe que de repente está precisando desta oração, né, dessa palavra, dessa profecia, enfim. Esse canal é o canal da intercessão. E nós estamos aqui para unir fé e orar um pelos outros, né? Aqui a gente está para servir, um prazer servir meus irmãos através da oração, da intercessão, da profecia, né? E aqui realmente a gente faz, é unir fé e que nós vamos, né, ligando na terra e é ligado no céu, e glória a Deus por isso, porque a bênção vem, amém? E é sobre bênção que nós vamos falar no dia de hoje, sobre resposta de oração. Cristina, eu estou esperando uma resposta de oração, gente. Eu descobri que tem uma fórmula bem maravilhosa, podemos dizer assim, em que a oração é respondida rapidinho, viu? Cristina, o que é isso? Vamos ver pela palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, e a hora da oração, a hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se então de pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gente, a gente fica pensando quando a gente vê essa passagem, né? O que não foi naquele dia. Aquele homem que ficou desde o ventre da mãe dele até o dia em que Pedro e João chegou naquele dia, na porta daquele templo. Aquele homem, ele era um paralítico, ele era um homem coxo, a palavra de Deus diz. Ele não caminhava desde o ventre da mãe dele, desde quando ele nasceu. E naquele dia chega Pedro e João e ali acontece um milagre, né? Liberado uma palavra de cura, e ele levanta, ele anda. Então eu penso que não foi chegando em casa andando e a pessoa: peraí, mas esse rapaz aqui nunca caminhou, como é que tá andando, o que tá acontecendo, né? Então a gente pensa que isso aqui foi tremendo, foi maravilhoso, não foi uma coisa qualquer, né? E é interessante porque foi nessa palavra que o Espírito Santo de Deus, ele ministrou meu coração. Faz aqui uns 3 dias atrás, um pouquinho mais ou menos isso, né? Acho que faz uns 4, 5 dias atrás que aconteceu comigo uma coisa muito interessante, né? Eu estava indo para o trabalho e no ônibus, né? Peguei o ônibus, subi ali cedinho e veio um homem que sentou do meu lado, né? Eu conheço ele porque ele é uma pessoa que ele pede nas ruas, né? Ele fica ali sentado e sempre fica ali no mesmo lugarzinho, né? Então eu já conheço ele de algum tempo, que às vezes eu passo, né? Ali vou orar com ele, né? Que a gente passa e a gente ora. A gente não deixa sem uma oração, não. É uma fortaleza, é uma graça que a gente passa para aquela pessoa naquele momento difícil e naquilo que ela está vivendo. Então aquele rapaz, ele não tem uma das pernas, e então eu já sei que sempre ele está nos lugares assim pedindo.
E eu sei que daquele dia ele pegou aquele ônibus, né? Não sei para onde ele ia. E eu ali cedinho, ele chegou e sentou do meu lado. Aí eu cumprimentei ele e tudo, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E no momento em que ele sentou ali do meu lado, né? E o Espírito Santo de Deus foi na viagem dizendo: filha, pega uma oferta e dá uma oferta para ele. Aí eu disse: Espírito Santo, oh meu Senhor, olha, eu tenho um pouquinho, Pai. Né? Eu disse: Senhor, tá nas medidas, Senhor. Tá faltando ainda para aquilo que eu tenho que fazer, Senhor. Né? E o Espírito Santo de Deus, na viagem, né? Escutei ele a primeira vez, e quando ele falou na segunda vez: filha, tira uma oferta, pega um dinheiro e dá uma oferta para esse homem. E aí eu disse: Senhor, mas o que eu tenho é pouquinho, Senhor. Senhor, aqui ó, vai dar para essa semana, vai dar mais um pouquinho ali, vai, né? Ainda vai faltar para isso, vai faltar para aquilo. Eu ia falando com o Espírito Santo ali no ônibus, e o rapaz ali do meu lado, e o Espírito Santo dizendo: dá o dinheiro para ele, dá o dinheiro para ele. E aconteceu, né, que eu disse: eu não vou forçar. Quando o Espírito Santo de Deus diz faça, eu faço, não importa o que seja, né? E aí eu peguei, abri a minha carteira, tirei uma nota. E aí eu peguei assim, dobrei, né? Eu fiz assim, bati no ombrinho dele assim, né? Que ele ficava meio de ladinho, assim, constrangido, porque eles ficam sujinhos, fica fedidinho, né? Mas eu disse: a gente sabe, né? Que a gente trata como irmão todo mundo. E aí eu deixei ele ali sentadinho, e aí eu bati assim no ombrinho dele, eu disse: eu queria te dar esse dinheirinho. Aí ele disse: isso aqui, eu disse, é uma oferta de amor para ti, o Senhor mandou te dar, uma oferta de amor. E aí assim, os olhos dele assim rasaram de lágrima, porque ele não esperava, né, que dentro daquele ônibus era o lugar onde Deus iria abençoar ele. Não era lá naquele chão, não era lá na porta daquele lugar onde ele ficava, mas era exatamente ali, no meio de todo mundo, comum, e foi ali que Deus abençoou ele, né? E depois ele pegou, saiu, sentou no outro banco, assim, meio constrangido, né? Pegou as coisinhas dele e foi. E aconteceu, né, que passados aí uns 2 dias, assim, aquilo me alegrou muito, porque eu gosto muito de ofertar para quem precisa, porque os olhos da pessoa brilham, né? Como quem diz assim: meu Deus, eu estava precisando, não é? A gente já passou por assim, quem nunca passou por assim, né? Então os olhinhos brilham porque diz: poxa, eu estava precisando, né? E a gente sabe que numa hora dessas, quem precisa, tudo é muito bem-vindo, não importa o tamanho, né? Nem a proporção, mas quando a gente precisa, tudo é muito bem-vindo. Então, eu sei que eu peguei, né, quando eu fiquei ali lutando, né? A primeira vez que o Espírito Santo falou, eu me dei de boba, né? Aí na segunda vez eu lhe disse: filha, dá oferta, dá o dinheiro para ele, filha. Que tu seja a resposta para alguém no dia de hoje. E quando eu escutei o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, né, seja tu uma resposta para alguém no dia de hoje, então eu disse: Senhor, isso é contigo, aqui não é meu dinheiro, é teu dinheiro, e tu sabes tudo, Senhor. E aconteceu que eu assim fiquei feliz quando eu olhei no rosto daquele rapaz, assim, eu vi ele sorrindo, né? E uma coisa que ele não esperava. E aí eu sei que depois, né, passados ali uns 3 dias, uma irmã em Cristo, ela me liga e ela diz: irmã Mara, irmã, olha, aqui em casa tem uma oferta para ti que o irmão lá deixou para ti. E é tão interessante porque essa oferta era exatamente o que eu precisava, né? Era o que eu estava precisando, nem de mais e nem de menos. E é interessante porque essa oferta ela foi 50 vezes maior do que o valor que eu dei para aquela pessoa. Então, a gente vê, né, quando a gente tem que se mover por alguém, quando Deus realmente toca no coração da gente, que a gente tem que se mover por alguém. Então, quando tem esse toque do Espírito Santo, é porque Ele está querendo realmente, né, moldar nossas vidas, o nosso caráter, para o dar e para o receber. Né? Então, eu quis deixar essa palavra aqui, algo que marcou muito a minha vida nesse dia. E eu disse: Senhor, isso aqui é um mover do sobrenatural de Deus, porque nós achamos que o sobrenatural de Deus é só quando alguém vai fazer alguma coisa, né, que seja assim, através da pessoa, que vai ser uma cura, que vai ser um milagre, mas às vezes, em todo dia, nós passamos por pequenos milagres e a gente nem repara. A gente nem diz glória a Deus, a gente nem diz oh glória a Deus, aleluia, né? Quantas coisas que vão passando durante um dia na vida da gente, a gente nem agradece. Então, quando aconteceu isso na minha vida, aí eu parei, né? Que eu fiquei com a oferta na mão, né? Consagrei ao Senhor, abençoei essa vida que estava me ofertando, né? E no momento o Espírito Santo de Deus disse assim: filha, estava tudo preparado para ti. Filha, eu só queria
que tu movesse teu coração também. Quando tu mover teu coração para alguém, alguém moveu o coração por ti. E foi assim tremendo, né? E então, quando nós realmente nos movemos por alguém, quando nós somos uma resposta para alguém, o Senhor também coloca alguém para ser resposta para as nossas vidas. Por isso eu deixo essa palavra para você no dia de hoje. E quem sabe, né? Se você está aí esperando, aguardando uma bênção, uma resposta, e quem sabe você não vai lá e não ser tu uma bênção para alguém, não ser tu uma resposta para alguém, e diz assim, hoje eu vou ser resposta para alguém. Sabe, aquele momento em que a pessoa muitas vezes nem está esperando que aquilo aconteça naquele lugar, naquele momento, que acha que é mais um dia, que é mais comum, né? E que muitas vezes a pessoa só pensa assim, meu Deus, só tu pode me ajudar. E aí Deus diz assim, peraí que eu vou levantar alguém que vai ser resposta para ti. E eu deixo profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que tudo que você moveu até o dia de hoje, por vidas, por pessoas, em ofertas, né? em moveres, em fazer, e tudo que você fez até o dia de hoje, tenha certeza, amado, que você vai receber de volta. Alguma hora, algum momento, e talvez até você já tenha recebido, mas nem tinha notado. Se você não recebe, seus filhos recebem, seu marido recebe, sua esposa recebe, sua família recebe, a sua empresa recebe. De algum lugar Deus sempre vai mover, viu? Sempre Deus vai mover. Quando você se move por alguém, Deus vai se mover por você. Então eu deixo essa palavra nesse dia e eu gostaria de orar por você. E hoje eu vou orar pedindo ao Senhor que o Senhor mova a mão de uma pessoa, que o Senhor mova um coração, que o Senhor mova uma pessoa à sua vida e que venha exatamente fluindo de Deus para tudo aquilo que você hoje está precisando e que talvez um dia você já moveu por alguém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Esse dia, Senhor, é propício para nós falarmos da bênção do Senhor. Senhor, meu Deus, nós temos realmente, Senhor, meu Deus, que só te ouvir e te obedecer, porque o mais o Senhor faz. Senhor, é na obediência da voz do Senhor, do ensino do Senhor, da palavra do Senhor, que tudo move, Senhor, na nossa direção. Gratidão, Espírito Santo, porque tu moveu, Senhor, meu Deus, através da minha vida, Senhor, como sendo uma resposta para outras pessoas. E obrigada, meu Deus, obrigada pelas vidas, Senhor, que tu movesse pelas minhas respostas, Senhor, pela minha vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nessa noite nós oramos, Senhor, clamando, Senhor, meu Deus, diante da tua face, que o Senhor faça pessoas serem respostas, Senhor, meu Deus, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, eu oro, Senhor, meu Deus, sobre cada vida escrita nesse canal, onde chegar o compartilhamento desta mensagem, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, que a mão poderosa do Senhor mova por eles. Senhor, vai tocando em vidas, vai tocando em pessoas, Senhor, vai tocando em corações. Senhor, faz um mover pelo teu sobrenatural, onde pessoas sejam respostas de oração para os teus filhos, onde eles sejam, Senhor, movidos, Senhor, meu Deus, por toda oferta, Senhor, por toda bênção, por todo favor, por todo mover que um dia, Senhor, meu Deus, os teus filhos fizeram, Senhor, em direção a vidas, pessoas, famílias, lugares, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nessa noite, nós te pedimos, Senhor, que a grandeza do Deus poderoso vai cercando, Senhor, as vidas dos nossos irmãos, Senhor. Abre portas, Senhor, para eles. Começa, Senhor, meu Deus, a trazer, Senhor, uma resposta de oração, através de uma vida, através de uma pessoa, através de um acesso, de um contato, Senhor, meu Deus, de uma lembrança, em nome de Jesus, Senhor, que a resposta que eles esperam, Senhor, meu Deus, que eles estão aguardando por uma pessoa, Senhor, oh meu Deus querido, que venha, Senhor, meu Deus, o teu mover, oh meu Deus, aquilo que eles esperam por um negócio, Senhor, levanta, Senhor, levanta para que tudo dê certo, para que um bom negócio chegue, para que comece a fluir, Senhor, meu Deus, uma graça, um favor, uma unção, Senhor, na direção dos teus filhos. Senhor, meu Deus, vai provendo através de uma vida, através de uma oração, através, Senhor, de um recurso, através de uma lembrança, de uma gratidão. Senhor, meu Deus, vai provendo, Senhor, vai movendo, Senhor, vai tocando, Senhor, que tudo comece a mover como uma resposta de oração, como uma liberação de um favor divino sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, toca-nos com teu poder. A tua palavra diz, dai e dar-se-vos-á. Senhor, meu Deus, pelo mover, Senhor, do nosso coração, como sendo resposta para os que estão necessitados, Senhor, para os nossos irmãos em Cristo, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão, Senhor, precisando e clamando, Senhor, pelo socorro. Senhor, meu Deus, que o Senhor nos mova, Senhor, que o nosso coração seja mole, que o nosso coração, Senhor, meu Deus, seja sadio, que o nosso coração seja, Senhor, um coração macio para
para a voz, para obedecer tua voz, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu creio e profetizo, Senhor, meu Deus, onde teus filhos já plantaram, Senhor, onde teus filhos já fizeram liberações, Senhor, meu Deus, tudo vai prover, tudo vai mover, o Senhor responderá, resposta de oração que chegará para eles através de vidas, de pessoas, de lugares, de negócios, de contratos, Senhor, de parcerias, em nome de Jesus. Assim eu declaro e profetizo, Senhor, meu Deus, a resposta, Senhor, meu Deus, de alguém serão nossos irmãos, e a nossa resposta, Senhor, meu Deus, também serão aqueles que o Senhor nos enviará, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, aqui fica a dica, viu? Eu vivi esse lindo testemunho, sabe? E hoje até saí, eu disse, vou orar mais e vou entregar mais, viu? Porque quanto mais a gente entrega, mais o Senhor também, Ele nos devolve. Mas não é naquela proporção que a gente doou, né? É sempre com as medidas transbordantes, porque o Senhor transborda num coração generoso, viu? Aprendemos isso e para a glória e o louvor do Senhor. Fique na paz, que Deus te abençoe. Eu profetizo que alguém será uma resposta para a sua vida. Tenha certeza, Deus vai mover corações. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor disse, Heloísa, te prepara porque eu vou mover corações por você. Você, Terezinha, o Senhor manda te dizer que Ele vai mover corações pela sua vida. Se prepara aí, viu? Porque o Senhor vai mandando sim a bênção. O Senhor já está declarando sobre vidas, sobre pessoas, que Ele vai mover através de outras pessoas. Amém? Receba em nome de Jesus, que Deus te abençoe e fique na paz.